Meus irmãos, mais uma quinta-feira juntos aqui no quadro da Palavra ao Coração. Coisa boa ter você aqui. Já aproveita, dá o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, já compartilha o link para outras pessoas. Hoje nós teremos um tempo muito especial para conversar com um tema que te afeta diretamente. O tema é o cristão e as mídias sociais. As mídias sociais têm sido responsáveis por aprisionar muitas pessoas, mas muitas pessoas também têm feito bom uso das mídias sociais, das redes sociais. Tem uma máxima que diz que as redes sociais têm o poder de afastar os que estão perto e juntar os que estão longe. Então nós queremos tratar. Hoje temos uma convidada especial e assim que passar a vinheta, você será apresentado. Essa convidada especial estará conosco aqui na sala, em nome de Jesus. Aproveite bem. Meus irmãos, você viu aí o Neis? Rapaz, Neis, tu é rápido mesmo, viu? Neis já tá aqui, rapaz. Abriu lá, eu já tava aqui, sabe, né? Minha camisa denota quem eu sou. Rapaz do Senhor a todos, muito bom estar aqui com você. Muito bom saber que você tem gostado desse quadro da Palavra ao Coração. Eu já quero aqui deixar um muito obrigado ao Jonatas Eduardo, que tem compartilhado conosco muitas perguntas, que tem nos ajudado a preparar esse programa. Então, meu irmão, bom ter você participando conosco e você também, que tem nos acompanhado e tem compartilhado aí. Muito bom mesmo. Se você tem gostado, faz o seguinte, tira uma foto e aí dizendo que você está assistindo o programa, marca a gente, @ADcidade. A gente quer acompanhar quantas pessoas estão assistindo esse programa também. Se você está assistindo nesse período, amém. Se está assistindo na quinta-feira, amém também. E se você está assistindo esse programa daqui a 10 anos, meu irmão, saiba que em 2020 a gente passou por um tempo bem difícil, hein, Leves? Pode ter certeza, meu irmão. Ou recessão. E hoje nós trataremos sobre este assunto e não melhor. Nós temos uma pessoa excelente para estar compartilhando conosco aqui essa noite, que é a Poliana. A Poliana é membro da nossa igreja aqui da ADcidade, é casada com o André Falcão, mãe do Emanuel, jornalista e atua em agência de comunicação corporativa nas áreas de imprensa, mídias sociais e marketing de influência. Então, ótima pessoa para estar aqui com a gente hoje, né, pastor? Com certeza. Bem Paz escolhida. A paz, muito obrigada. É um grande prazer, uma honra e uma responsabilidade estar aqui ao lado desses companheiros aqui de bancada para a gente conversar sobre esse tema. Amém. Vamos iniciar hoje? Hoje a coisa não está fácil, viu, Poliana? Quero dizer que as perguntas que fizeram aqui não são perguntas muito fáceis de ser respondidas. Ainda bem que você tem essa graduação e é uma serva do Senhor. Glória a Deus por isso. E ainda bem que eu estou bem acompanhada. Qualquer coisa, a gente pede ajuda para os universitários. Pastor, recebendo todos aí, pastor, com a palavra aí. Que bom, gente. Muito bom estar aqui mais uma vez e para falar de um tema tão importante para a gente, que faz parte da vida de todos nós, as mídias sociais. Tanto daqueles que são usuários mais frequentes, como aqueles que não são, e você que está aqui nas redes sociais, acompanhando a gente da Palavra ao Coração. Então, tenho certeza que vai ser importante para você equilibrar aí como que você pode viver a sua fé e fazer um bom uso dessa ferramenta que temos em nossos dias. É isso aí. Então, vamos já iniciar hoje. Pastor, por favor, permita iniciar com a certeza. Poliana, né? Poliana, né? Primeiras damas. Vamos lá. Poliana, como saber se eu estou viciado em mídias sociais? Meu Deus. Só pergunta boa, né? Já começou assim. Mas eu acho que é importante a gente pensar em algumas questões, né? Nós fazemos algumas perguntas para nós mesmos, né? A primeira é, como é que eu reajo quando eu fico sem o acesso às redes sociais? Como é que é a minha reação? Eu consigo assistir o da Palavra ao Coração todinho até o final, sem estar olhando outras coisas, né? Sem mexer no celular, quando ele vibrar, sem acessar aqui uma nova mensagem, ver o Instagram, olhar o Facebook. Eu consigo assistir esse quadro todinho sem acessar as redes sociais. Quando acontece uma pane, eu não tenho WhatsApp, como é que eu reajo?
Eu fico doente como se estivesse faltando água e alimento, né? Então, acho que é importante a gente refletir a respeito disso, né? Uma pergunta muito importante para saber. Geralmente é difícil aquele que é viciado, aquele que é dependente, responder isso. Eu acho que eu estou viciado, né? É uma questão difícil de assumir. E é importante também observar os sinais externos, né? A família. O que os seus familiares têm dito a respeito desse uso das redes sociais, né? Eles chamam muito a sua atenção. Você, adolescente, jovem ou mesmo adulto, tem sempre alguém na sua casa dizendo: para aí um pouquinho para a gente conversar um pouco, né? Como é que estão as suas relações pessoais? Elas estão saudáveis? Você tem dedicado tempo a elas, assim como tem dedicado às redes sociais, né? Com tanta qualidade, você tem dedicado tempo de qualidade para as relações pessoais? Então, acho que é importante refletir a respeito dessas questões para pensar, né? Será que eu estou dependente? Né? Será que eu estou dependendo demais desse aparelhinho aqui, né? Que serve para muita coisa, é muito útil. Glória a Deus por ele, né? Nesse tempo que a gente está vivendo. Glória a Deus pelas tecnologias, mas o Senhor nos fez para nós sermos senhores das coisas que Ele coloca nas nossas mãos, e não para nós sermos servos, escravos dessas tecnologias. Verdade. Interessante que a Poliana falou, de que será que você não vai interromper para ver um outro aplicativo? E hoje se fala muito na segunda tela, né? Todo mundo joga algo na TV, assiste algo, e enquanto está vendo, ele está com o celular, navegando entre outras coisas. E quando você trabalha dessa forma, na verdade, você não tem uma atenção concentrada e você acaba não aproveitando bem nenhuma coisa nem outra, né, Poli? E como a Poli disse, aquele que é vencido se torna escravo, como diz a palavra de Deus, do vencedor. E a coisa mais difícil que tem é nós, quando nós estamos viciados em alguma coisa, como disse a Poli, reconhecer que nós somos viciados. A gente acredita que a gente tem o poder, qualquer hora que eu quiser eu paro. E aí você vai percebendo que no dia a dia a pessoa está tão dominada pelas redes sociais que ela não consegue paralisar, né? E dizem, há estudos que mostram que o vício com as redes sociais muitas vezes se torna pior até do que com psicotrópicos, né? E isso é uma questão que denota até para a gente conversar sobre as gerações. Há diferença nas gerações, porque assim, houve um tempo na nossa juventude passada, embora nós sejamos muito novos, pastor, que não existia celular. Não existia, eu sei, a maioria dessas mídias sociais tem sido resumidas ao aparelho, né? A um aparelho só, o celular, o tablet, o computador, mas tem sido resumidas ali. Mas nós não vivemos a vida toda com o uso desses aparelhos. Só que essa turma que está nascendo aí, que nasceu de 15 anos para cá, de 20 anos para cá, eles não sabem o que é o mundo sem isso aí. Não existe eu e o celular. O celular faz parte de mim. Eles nasceram com isso como se fosse uma continuidade deles. E aí a Poliana falou uma coisa que eu achei incrível aqui. Como é que eu vou saber se eu estou viciado nesse negócio ou não? Experimenta passar aí pelo menos 24 horas com o aparelho na mão de alguém. Desliga tudo aí você vai saber se falta oxigênio, como você falou aí. Começa a ter crise de abstinência. Crise de abstinência. Eu achei interessante, eu vi uma postagem recente de uma irmã da nossa igreja dizendo que ela tinha passado o final de semana descansando em família, sem utilizar as redes sociais. E eu achei tão interessante, eu fiquei, que coisa boa, né? É um exercício, é uma decisão que a gente precisa tomar de dar um tempinho, né? E dedicar tempo de qualidade no final de semana a adorar o Senhor, a estar com a família, fazer uma atividade diferente e tirar um pouquinho isso aqui da mão, né? Até para exercitar a mão com outras coisas. A gente vai falar, acredito, depois sobre isso. Podemos falar sobre os problemas que causa, né? Mas eu achei muito importante o que essa irmã falou, né? Fica aí o desafio. Vamos nos desafiar a passar um tempo sem consumir as redes sociais para dedicar tempo de qualidade aos relacionamentos pessoais, que agora a gente está sentindo tanta falta, né? De estar na igreja, de estar junto. Vamos estar junto de verdade, né? Na nossa casa, com a nossa família. Então existe vida fora das redes sociais.
Com certeza existe vida, né? As pessoas existiam antes das redes sociais e continua existindo vida e vida boa sem as redes sociais. O meu irmão gosta muito de falar isso, é melhor viver do que postar. Às vezes ele viaja e a gente diz, divulga aí as fotos, posta as fotos para a gente ver o que você está fazendo. Aí ele diz, é melhor viver do que postar. E é verdade, né? Quantas vezes a gente quer postar tudo ali e deixa de desfrutar daquele momento que é tão importante. Verdade. E às vezes a pessoa acaba caindo num grande mal de querer avaliar se a sua postagem ela fez sentido para os outros, né? Isso é bem traiçoeiro, né? A gente fazendo uma leitura na Bíblia, eu acredito que não existe o termo vício na Bíblia, mas existe a concupiscência. E a concupiscência é uma desordem, né? E ela entra nesse link de um pecado, essa desordem, né? Então, eu acredito que tudo aquilo que você trata como uma desordem, aí se torna um pecado. Concupiscência como um desejo incontrolado. E realmente a pessoa acorda, a primeira coisa que ela faz é já abrir, já ver as redes sociais. E durante o dia ela está no trabalho, ela não consegue estar longe do celular. Como disse o Neibson e a Polly, é almoçando e acessando as redes sociais, é tirando foto de absolutamente tudo e postando, né? Vai dormir, a última coisa que faz é nas redes sociais. E é o que acontece. Se torna o senhor mesmo da pessoa, né? Está dominando a pessoa. Então, a concupiscência é esse desejo incontrolado. Eu tinha um casal que a gente acompanhava, pastor, e esse casal a gente acompanhou durante muito tempo e passou um tempo, eles não ligaram mais, a gente começou a achar que eles estavam indo bem já na vida, passou um bom tempo e aí a gente começou a acompanhá-los só pelas redes sociais, acompanhando a vida deles pelas redes sociais, aí eles viajavam, começaram a postar fotos, né? As fotos lindas. Aí eu comecei a dizer para a Rochelle, olha, o casal fulano tá ótimo, tá tudo maravilhoso, olha eles postando, viajaram para não sei para onde, olha essa foto linda no cruzeiro, que coisa linda e tal. E a gente ficou super tranquilo. Uns 15 dias eles voltaram de viagem, aí ligaram para a gente, a primeira frase foi assim, olha, nós viemos conversar com vocês porque a gente vai se divorciar. Rapaz, pelo amor de Deus, eu acabei de ver as fotos de vocês, lindas nessa viagem. Não, aí foram explicar cada foto. Estavam brigando e na hora de tirar foto, sorriso, todo mundo junto, like. Para poder conquistar likes. O nome disso é o quê? É uma vida paralela, é um vício de viver uma vida que um filme lá atrás falou sobre isso, que é o Avatar, né? Você cria uma personagem e você começa a viver essa personagem na rede social, mas ela não existe na vida real. E aí eu conheço gente que acorda, como você estava falando aqui, pastor, acorda de madrugada para ver a rede social. De madrugada ele acorda, puxa o telefone, olha aqui se alguém comentou alguma foto, curtiu, fez algum like e aí continua a dormir. Então isso realmente não é uma coisa normal. Não é saudável, com certeza. Próxima pergunta é, como conciliar o tempo que utilizo para as disciplinas espirituais e para as mídias sociais? Ótima pergunta. Ok. Como o nome diz, né, são disciplinas, né? São disciplinas espirituais. Elas são necessárias, elas exigem a disciplina da nossa parte e a gente não pode viver sem elas, né? Nós não podemos viver sem oração, sem a leitura da palavra, sem meditar na palavra, né? Então, nesse momento é importantíssimo deixar o celular longe, né? Deixar ele no silencioso para que você não se desconcentre a cada vez que ele vibrar com uma notificação, né? E como conciliar esse tempo, né? Para mim, especificamente, que trabalho com isso, né? Trabalho com redes sociais, passo o dia acessando sites, assistindo vídeos, faz parte da minha profissão. Eu passo 8 horas por dia, né, fazendo isso. Então, às vezes, aquela dica, quanto tempo você passa orando e lendo a palavra e quanto tempo você passa nas redes sociais? Talvez o meu tempo nas redes sociais seja excessivo por conta das necessidades, né? E para muita gente também é assim. Hoje faz parte do nosso dia a dia para estudar, né, para trabalhar, para uma série de coisas, a gente precisa acessá-las. Mas a pergunta é, o tempo que você tem dedicado para o lazer nas redes sociais, simplesmente para dar aquela relaxada, ver como é que está a família longe, né? Eu tenho família longe, é uma bênção poder acompanhá-los, né, pelas redes sociais. Mas quanto tempo eu tenho dedicado nesse lazer, né, de acessar, de visualizar? E é um tempo que parece que passa diferente, né? Eu vou dar só uma olhadinha e de repente passaram-se 30 minutos. E quando você pensa assim, eu vou dar só uma lidinha na Bíblia, será que é tão fácil passar tempo ali lendo a palavra, como é fácil passar tempo
curtindo fotos, né? Um tempo de ócio muito pouco produtivo, né? Às vezes é uma utilização das redes sociais sem produzir, é muito passiva e pouco ativa, né? Então, a gente precisa conciliar dessa forma, né? A gente tem até uma máxima que diz também, né, que as redes sociais vieram para provar que o cristão tem tempo para ler a Bíblia, né? Tem tempo para orar. Então, não dá para dizer eu não tive tempo de orar, eu não tive tempo de ler a palavra, se eu dedico tanto tempo para coisas que não vão trazer, muitas vezes, nenhum benefício ou pouco benefício para a minha vida espiritual, que é o principal. Verdade. E as disciplinas, eu aprendi algo muito interessante a respeito de disciplina. Ler a palavra é algo muito tranquilo para mim. Orar é algo que eu preciso me esforçar mais. Não que eu também não precise me esforçar. Há dias que você se levanta, eu tenho lido sempre a Bíblia no começo da manhã. E tem dia que você já vai ler com cheio de vontade, mas tem dia que você não está com vontade. Mas orar sempre é um esforço maior para mim, sempre é uma dificuldade maior para mim. Então orar, e isso eu carregava muito culpa em cima de mim. Por causa o que tinha comigo. Eu falava muito com o Senhor a respeito disso. Até que um dia eu descobri que a gente nunca desenvolve hábito de oração e de leitura da palavra. Até que eu descobri que é uma disciplina. E disciplina é algo que todo dia eu vou ter que carregar. E aí isso é uma culpa muito grande em cima de mim, porque eu sentia muito culpado por não ter o hábito, por toda a vida haver, e geralmente, né, toda a vida não, mas geralmente haver ali um esforço muito grande para que eu pudesse entrar naquele tempo de oração. E aí eu me sentia culpado por isso. Aí eu aprendi que, na verdade, oração, leitura, jejum, né, não é construção de hábito, é uma disciplina. É como um atleta. Um atleta, ele faz por disciplina. Tá chovendo, não tá chovendo, tá frio, não tá frio, tá difícil, não tá difícil, ele tem que fazer, porque ele tem um alvo a alcançar. E ele não pode faltar aquele treino dele. E ele vai se preparar para aquilo. E ele tá com dores e ele vai, porque ele precisa se preparar para aquele alvo. Assim é a disciplina espiritual. Então, redes sociais, a gente não precisa de esforço. Qualquer tempo livre a gente já desbloqueou, já navegou aqui um pouquinho e já foi. Mas disciplinas espirituais você precisa subjugar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne está pronta para as redes sociais, mas a carne não está pronta para as disciplinas espirituais. O espírito está pronto, você tem que carregar a carne e submeter ela às disciplinas espirituais. Hoje a gente estava conversando, né, nisso, que tem muitas pessoas colocando, se você passar 15 dias agindo da mesma forma, cada dia você consegue uma disciplina. Aí depois aumentou, um hábito, né? Gera um hábito. Aí depois aumentou para 20 e tantos dias. Aí depois aumentou para 60 dias. Os estudos mostram que são mais de 60 dias. 66 dias. 66. Acho que é isso. Mas eu quero dizer que, apesar dos 66 disciplinas espirituais dias, não é hábito. Não é hábito. Não adianta. Não é uma hábito. disciplina. E aí, dentro do tema aqui que a gente está conversando, o que acontece? Essa nova geração que nasceu já com os dispositivos existindo, a tendência é que as disciplinas espirituais sejam cumpridas nos aparelhos. Ou seja, que a leitura da Bíblia seja feita no smartphone ou no tablet, porque às aí vezes, tem um plano às de vezes leitura. eu faço a leitura no aparelho. Isso. E aí o que eu faço? Eu boto logo não perturbe, Pronto. desativo tudo, Chegou para a que dica. não haja nenhuma interferência no meu momento de leitura. Perfeito. E de estudo. Né? Meus aplicativos de estudo e preparação de mensagens, todos é no computador. Né? Eu tenho uma biblioteca bem vasta, tenho uma biblioteca física, mas tenho muita biblioteca também digital. Então, eu vou estudar, o celular fica longe de mim e Notificações retiradas. tira a notificação para que eu possa ali estar me concentrando, Perfeito. estudar e estar recebendo do Senhor aquilo que tenho. Eu faço exatamente assim. receber. Eu também prefiro estudar a Bíblia pelo tablet, porque a Bíblia digital me produz várias versões, então eu posso estudar melhor, eu gosto de ler, né? Eu gosto tanto de ler que eu estava um dia lendo a Bíblia de papel de novo, pastor, e aí a letra tinha ficado um pouco pequena, eu fui tentar aumentar a letra no papel, e não deu, eu não consegui fazer isso aí, de tão habituado que eu já estou de ler nos aparelhos. É uma questão séria isso. Tem que trocar o óculos, não, né? Será que vai dar certo isso? Mas aí eu entendi que realmente é o tempo exclusivo.
coloca no modo avião, tira lá o Wi-Fi e eu dedico tempo para a leitura. E agora estou num momento especial e eu indico isso às famílias. Eu estou lendo pela primeira vez a Bíblia toda com a Rochelle, né? Ela sempre tinha o tempo dela de leitura, eu tinha o meu. E agora a gente juntou o tempo, estamos fazendo essa leitura junto. Fiz isso com a Dani também, foi muito bom. Não é algo fácil de se fazer, juntar tempo. Agora na pandemia ficou um pouco melhor, mas não é algo fácil, mas é maravilhoso. Eu aconselho muito bom. Você que está em casa a fazer isso. Eu tenho uma dificuldade acerca da leitura, porque eu sou muito visual. Como a minha profissão me exige o visual, eu sou muito visual. Então, assim, fazer leitura em aplicativos, ele me distrai bastante, né? E uma coisa que eu aprendi é que, se eu vou fazer uma leitura bíblica, por exemplo, antes eu tento não utilizar nenhum dispositivo. Por quê? Porque ele por si só já cansa a minha vista. Eu tenho os olhos claros, né? Então, por si só... É lente. Por si só, eu já tenho uma... Por si só, ele já tem uma dificuldade com a luz. Então, eu tenho um problema com a luz, né? Então, assim, eu tento retirar o dispositivo para justamente não cansar. E, para mim, iniciar uma rotina de leitura, papel, foi muito difícil. Muito difícil. Principalmente, nesse me conhece, né? E quem sabe a minha vida profissional, às vezes eu passo 14 horas de frente de uma tela trabalhando. Às vezes passo 12 horas. Né? Dependendo do serviço, da entrega e do tempo, às vezes passa até mais. Então, assim, é um desafio. Então, para cada um de nós, existe uma necessidade. Porém, para cada um de nós, exige também uma disciplina. Né? E você, como a Poliana falou, você ser senhor e não ser servo, né, Poliana? Então aparelhos digitais não são pecado, né, pastor? Não tem. Eu tô com aqui, ó. Tá pago. Então é só para deixar claro isso. Foi um instrumento ministerial para mim. Na verdade, é um instrumento ministerial para mim, mas durante esse período de quarentena, as redes sociais, o meu tempo de trabalho ministerial através delas aumentou consideravelmente, porque grande parte do meu trabalho acabou sendo feito tendo elas como instrumento de trabalho. Já fazia isso anteriormente, mas não tanto quanto nesses dias, porque praticamente tive que fazê-lo em grande parte através dela. Né? E algumas eu preciso crescer nisso para ser mais influente para o reino dentro desse ambiente, né? Porque as redes sociais, a gente está colocando as mídias sociais, a gente está colocando aqui as questões que a gente precisa ter cuidado, mas a gente não está dizendo que ela é má em si. É o uso dela, como a Poliana disse, ela é uma bênção, mas a gente tem que saber como fazer uso dela para que ela não se torne uma maldição. Filho, até agora foi café com leite, né? Foi, Essas duas perguntas agora, viu, Poliana? Foi só para poder só aquecer as turbinas. Mas o filho vai fazer agora... Começar a fase hard. Vamos. Poliana, pastor, como discernir o que devo compartilhar? Antes de compartilhar um conteúdo, o que devo fazer? Ok. Como discernir o que devo compartilhar? Tem um livro, né, que é muito recomendado, Em Seus Passos. O que faria Jesus? É uma pergunta que a gente precisa fazer todos os dias. Se fosse Jesus, o que ele faria aqui nessa situação? Ele postaria essa foto? Ele divulgaria essa notícia aqui que parece ser tão preocupante, é tão importante eu divulgar, porque vai que é verdade? Eu não sei não, mas vai que é verdade. Hoje em dia a frase é essa, né? Eu não sei se é verdade, mas na dúvida eu vou compartilhar. Quando, na verdade, é o contrário, né? Essa questão das fake news, eu acho que até renderia, de repente, um bate-papo só sobre esse assunto depois, verdade, quem sabe, né? Fica aí a dica. Boa. Mas essa questão da fake news, a gente precisa ter cuidado, né? Com o que nós estamos divulgando. É verdade? A gente tem comprovação de que isso é verdade? Né? Vai edificar o reino? Ou é algo que está difamando o evangelho, é algo contra a palavra, e eu estou divulgando porque eu acho que é importante divulgar, vai que é verdade, né? Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós somos mensageiros da verdade, né? Nós precisamos divulgar aquilo que é verdade, que nós temos certeza que é. E essa questão da fake news, mais uma preocupação maior ainda. Nós, enquanto cristãos, não podemos, né, divulgar aquilo que é falso. Saiu essa semana uma notícia interessante sobre a nuvem de gafanhotos chegando no Brasil, né?
quando você olha assim, você pensa, meu Deus, será que é verdade? E aí eu fui olhar e era verdade, né? Uma nuvem de gafanhotos passando pela Argentina, chegando no Brasil. E é importante a gente ter acesso, sim, aos veículos de comunicação para checar fatos, para checar se aquele fato aconteceu mesmo ou não. Mas uma dica que é importante, muito importante nesses dias é cuidado com as análises, cuidado com as opiniões, né? Nós, como povo de Deus, precisamos nos lembrar que a palavra de Deus, essa sim é a verdade e nunca será fake news. Verdade. Eu vi numa semana, a pessoa fez uma postagem e no final utilizou um versículo. Mas só que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Mas só que o fato de você olhar a postagem em si, você enxergou o versículo e falou assim, é de Deus, vou compartilhar. Então assim, quando você lê o texto da pessoa, não tem nada a ver. Então, olha aí como é muito sutil, né? O que você tem que compartilhar, o que você não pode compartilhar, né? Às vezes, o que acontece é, as pessoas compartilham o print de uma notícia. E aí o print vem só o título. E aí você compartilha. Mas é importante acessar aquela notícia, ver o que está escrito lá dentro, porque muitas vezes, infelizmente, o que está lá dentro não equivale ao título, né? Então, nós, como cristãos, precisamos ter muito cuidado. Na dúvida, não compartilhe. Essa é a dica. Isso não é novo não, viu? Quero dizer para você que essa história de colocar na manchete principal a notícia e dentro tá outra notícia não é novo. Na década de 80, eu era já era nascido nessa época, pastor. E eu vinha... Não, pelo amor de Deus, pastor. Um negócio desse não. Está quase da idade do Everton. O Everton, ele praticamente fundou a Assembleia de Deus, né? Então não dá pra gente fazer essa brincadeira, não. Mas na década de 80 eu vinha andando, Poliana, na banca de revista bem cedo tinha assim, uma manchete bem grande no jornal. Morre Fidel. Poxa, Fidel Castro morreu, era a notícia das notícias. Eu corri e comprei o jornal para ler. Aí era assim... havia uma manifestação que aconteceu em Cuba. E as pessoas estavam dizendo, morre Fidel, morre Fidel. Aí o Sheik botou morre Fidel lá e aí... Para vender jornal. Vendeu o jornal como água, com certeza. Fez dinheiro, com certeza absoluta. E ainda fazem isso, fazem demais. Graças a Deus que eu tenho sogra. Porque a minha sogra, ela fala o seguinte agora, o filtro dela sou eu. Então ela recebe notícia das mais variadas possíveis. Antes dela divulgar, ela manda para mim. Então era notícia assim, tipo assim, o Rio Mar vai cair. Teve uma irmã que deu uma profecia, pelo amor de Deus, meu irmão, que o Rio Mar ia cair. Aí, minha irmã, pelo amor de Deus, não divulga isso não. Profecia fake isso agora? É profetada. Já tem 3 anos, o Rio Mar ia cair numa semana e ele não caiu, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo e o filtro, como a Poliana bem falou, é a palavra de Deus. Esse é o maior filtro, né? Eu até um versículo que é o filtro do pastor... O pastor gosta aqui, eu quero ler, né? Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, esse é um grande filtro aí para a sua vida aí, em nome de Jesus. Verdade. Quando o filho falou aqui sobre fazer e compartilhar, eu lembrei também, filho, daquelas correntes, né? Que, gente, por amor de Deus, você é crente. Compartilhe para 10 que você vai ser abençoado. Não tem nada a ver com crente. Por favor, se você fazia isso, a partir de hoje, pare de fazer isso, tá? É verdade. Eu acho que vale a pena tocar nesse assunto. Porque, assim, infelizmente, às vezes eu me entristeço com algumas postagens. Na verdade, não é nem com postagem, com alguns compartilhar. As pessoas, às vezes, elas compartilham alguns escândalos, algumas notícias ruins de alguns pastores que erraram, de alguma igreja que cometeu alguma falha. E aí, elas compartilham como se apenas o melhor amigo fosse ver. E ela não entende que milhares de pessoas irão ver. E aí se tornam de serviço. Acaba propagando escândalos. E elas acham que estão lutando com uma força pelo Evangelho, defendendo o Evangelho. Mas, na verdade, está sendo voz a propagar escândalos, né? A Bíblia diz que vai vir escândalos. Ai de onde vem. Mas eu ser voz para compartilhar escândalos,
E como isso entristece o nosso coração? Eu, pelo menos, eu fico completamente entristecido com isso. Eu não assisto programa policial. Eu também não. Desde o dia que eu li o texto da palavra de Deus, não vou colocar sangue diante dos meus olhos e vou fechar meu ouvido para não ouvir violência. Desde esse dia, eu cortei, eu já não gostava, e eu entendi que me colocar diante de um programa dessa natureza, eu estou indo contra aquilo que Deus espera de mim. Então, se eu não me coloco diante de um programa policial, muito menos eu vou ser o apresentador dos escândalos da Igreja do Senhor. Tem mais coisas boas para serem compartilhadas. Eu não fui chamado para ser um anunciador das desgraças. Eu fui chamado para ser um anunciador das boas novas. Já tem muita desgraça sendo comunicada. Precisa de luz, precisa de sal, precisa de anunciador de boas novas nesse espaço. Não que a gente vai deixar de ser uma voz profética para condenar o pecado, né? Não é isso. Mas também eu não vou ser uma pessoa propagadora da desgraça. Na hora de ser uma voz profética, condenar o erro, condenar o pecado, a igreja não se omitirá nesse caso, né? Mas ela vai, antes de tudo, estar lançando luz na proclamação da verdade. Eu percebo assim, tem alguns irmãos que são craques nisso, né? Tem alguns crentes em Jesus que gostam de propagar essas notícias ruins. E eu quero falar com você, pedir para você que você gaste a sua energia, se essa mesma energia que você tem gastado para propagar notícias ruins, você estivesse gastando para propagar o evangelho, você já tinha ganhado muita gente para Jesus. Já tinha mudado a mentalidade de muita gente. Então isso é o que importa, né? Não é só porque é verdade que nós devemos compartilhar, não é, Poliana? Não é só porque é verdade. A verdade, ela tem que passar por um filtro desse que eu já li para você em Filipenses 4:8. Então medite nesse texto em nome de Jesus. Rapaz, olha, a gente está quase chegando no chefão. As Eita perguntas estão Deus. evoluindo. Eu vou até inaugurar. Quase Aqui, final. Olha aí. Rapaz. Rapaz, Olha aqui. o café Rapaz, acabou. Aqui, Corta ó. pra mim aqui, O meu que já eu vou acabou mostrar aqui. Já acabou. Meus irmãos, se você quiser saber o que tem aqui, Não, o teu tá errado pode aí. dizer, ó. É assim, Mostra ó. aqui, que aqui tá mais... Aqui, ó. Eu sou mais garoto Rapaz, eu propaganda. vou dizer um negócio, Olha viu? só. Hã? Rapaz, até... Isso aqui com uma foto minha, pastor, faz uma confusão. Vou dizer. Vamos para mais uma. Como podemos medir o grau de santidade de uma pessoa com base nas fotos do seu perfil? Eita Deus. Eita Deus. Apertou agora, Acho que né? foi meio que uma introdução, né? O que a gente falou na anterior, né? A respeito de se fosse Jesus no seu lugar, ele postaria essas fotos, né? Como é que seria o perfil de Jesus no Instagram, né? E vamos para a palavra, né? Em 1 Tessalonicenses 5, 21 ao 23 diz: examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós devemos examinar tudo, reter o que é bom e fugir da aparência do mal. Ah, mas não é o que pareceu. Mas nós devemos fugir da aparência do mal. O que eu postei, né? O meu feed, o meu Instagram, qual é a aparência dele? É de um servo do Senhor? É de um discípulo de Cristo? Né? Então, a gente precisa ter a palavra sempre como nosso guia, né? O Neibson já falou aqui de um versículo-chave para todo cristão, mas a palavra como um todo, né? Ela nos orienta como nós devemos postar também. Se a gente for procurar na Bíblia, não vai ter falando sobre as mídias sociais, sobre o Instagram, mas ela nos ensina a usá-las. Então, crente não pode postar foto de biquíni, é verdade? É? Meu Deus. E aí, Leis, pode Você ou sabe pode? que a juventude até hoje espera a minha foto correndo na praia de sunga, né? Rapaz, Com vou meu te corpo dizer um negócio, delineado, viu? né? Então, isso é uma coisa que a Mas- Poliana vai ter que esclarecer esse negócio aqui para nós. Pois é, como já foi falado aqui, o alcance, né, das redes sociais. A gente não consegue medir. Não são só aqueles likes ali na nossa foto. Alguém pode ter feito um print, pode ter divulgado. Então, o alcance é imenso. E aí, às vezes, a gente precisa fazer uma pergunta É importante, assim. Poliana, colocar
que é essa questão do print, né? Porque assim, você diz, mas meu grupo é fechado, né? Mas o print que a pessoa tira ali, ela compartilha com quem ela quer. Muito bem lembrado. Até mesmo em relação aos pais de filhos pequenos, né? A gente precisa ter esse cuidado também, infelizmente, né? Quais fotos dos nossos filhos a gente está postando, porque muitas são utilizadas para coisas terríveis, né? E a pergunta que eu quero fazer, eu sou aqui a única mulher no grupo, né? Esse desafio de representar aqui as mulheres. Mas uma palavra diretamente às mulheres, né? Quando a gente pede uma comida pelo delivery, como é que a gente vai receber essa comida na porta da nossa casa? A gente vai de biquíni? A gente vai de roupa íntima? Ou a gente se cobre, né? Cobre o nosso corpo para ir receber aquilo de uma pessoa que é estranha a nós? Então, o mesmo cuidado a gente precisa ter ao postar uma foto, né? Postar a foto de biquíni. Mas eu estou na praia. Mas mesmo o cristão na praia, ele é diferente, né? O cristão na praia, ele tem uma maneira diferente de se vestir, de se portar. Então, mesmo que seja, eu estou na praia, eu vou postar como eu estou aqui na praia. Mas quantas pessoas serão alcançadas, né? E a palavra de Deus nos fala do cuidado que Deus tem com o corpo, né? Lá no Éden, Deus fez questão de vestir o homem, de vestir a mulher. Por quê? Porque Deus, ele se importa com o nosso corpo. E às vezes alguém diz assim, adolescentes, jovens, né? Os irmãos podem falar mais sobre isso. Mas eu não vou postar, mas a filha do irmão posta, a fulana posta, né? Cada um tem que responder sobre si mesmo, né? Cada um vai prestar contas ao Senhor de si mesmo, mas a nossa orientação é essa. Você postaria uma foto que Jesus não curtiria, né? Se o seu corpo está sendo exposto de uma maneira que não agrada ao Senhor, então não poste. Se Jesus não vai curtir, não poste, não poste. Verdade. Carlinhos, fecha aqui em mim. Irmão, se você colocar um versículo bíblico numa foto dessa, não vai deixar ela santa de jeito nenhum, né? Não vai transformar essa foto santa de jeito nenhum. Mas uma coisa interessante, a gente faz você fazendo essa colocação, a gente olha, a gente traz sempre a imagem de meninas fazendo postagem de biquínis, tá? Mas hoje, os rapazes, eles têm as atitudes erradas. Não acredito. De postar fotos mostrando peito, braço, na academia e tal, diversas fotos. E acaba defraudando da mesma forma. Então, assim, não é que uma palavra ela vale só para um ou para outro. Para todos nós. Isso. Né? Então, assim, eu acho que é necessário também se falar sobre isso, né, Nilson? E aí vem o bom senso, né? O que está em questão também é o bom senso. A gente tem que ser bom senso para tudo. O problema que eu acho um problema sério hoje a gente comunicar bom senso. Porque, assim, em 80... Mas eu nesse tempo eu ia chegar em 80 nem se eu tinha nascido, viu, Neves? Eu ia chegar em 80 agora. Em 80. Não, 90 ali, por exemplo, a gente falava em bom senso, 80 e pouco. Havia um senso comum. Isso. Hoje, quando você fala em bom senso, meu Deus do céu. O padrão é outro, né? Rapaz, O padrão tá meio... tá difícil confiar no bom senso, viu? Você sabe que os pastores de 90, eles pegavam o microfone no púlpito e diziam assim, olha, minha irmã, cuidado que você não é um açougue. As suas carnes não têm que estar à mostra. Eles diziam assim naquela época. Só que hoje virou uma realidade que as carnes ficavam à mostra de um grupo de pessoas localizadas. Hoje elas estão à mostra do mundo inteiro. Através das e é redes uma sociais. sede, é uma Verdade. sanha que as pessoas estão de se mostrar, né? De tirar aquela fotinha de trás, assim, de lado, não sei o quê, fazendo biquinho, Posições misericórdia, sensuais, né? Que uma defraudação, né? na verdade revela que há algo dentro do seu coração que está precisando ser trabalhado, né? E provavelmente você está se modelando através de pessoas que não deveriam ser o modelo que você tem que ter para imitar. Você tem que procurar pessoas que amam o Senhor e tomá-las como exemplo para imitar, né? Timóteo tinha Paulo para imitar. E Paulo dizia para os demais assim, podem me imitar que eu estou imitando Jesus Cristo. Então, assim, deixe de seguir quem está modelando você de uma forma tão equivocada, né? Eu gostaria muito de fazer assim, tenha pelo menos bom senso, mas infelizmente, realmente, é algo que hoje assim, a gente não consegue lidar com isso. Você fala assim, cadê o bom senso? Não, o que está errado nisso aqui?
assim, trata com a naturalidade. O corpo despido, sabe? Pode ter certeza de uma coisa. Você vai acabar atraindo para você pessoa com quem não valerá muito a pena você compartilhar a vida. Entendeu? E assim, algumas pessoas vão chegar-se para você por interesses que não vão sustentar um relacionamento saudável. Você vai estar atraindo, né, Neibson, Poli, filho, pessoas que não vão considerar você de uma forma muito séria. E outra coisa que é importante, pastor, é não apenas aquilo que eu coloco nas minhas redes sociais, mas exatamente isso que o senhor falou. Quem eu estou seguindo? Quem eu estou curtindo? É muito importante, né? Principalmente no Instagram, que é uma rede social visual, de fotos. Aí, às vezes, pela foto eu vou lá e curto. Mas o que está escrito na legenda? O que a legenda diz? Ou mesmo o que a foto diz, o que a foto comunica. Eu procuro ter muito esse cuidado de curtir coisas, quais são os elementos que estão compondo aquela foto ali. Se eu curtir, vai parecer o quê? Que eu estou aprovando. Eu posso até não estar aprovando totalmente, Sim. Mas se eu curto, dá a conotação de que eu estou aprovando tudo que está ali naquela imagem. Então, não é só o cuidado na hora de postar, mas também aquilo que eu aprovo, aquilo que eu comento, aquilo que eu compartilho nas redes sociais. E como o pastor falou, se é algo que não edifica, deixe de seguir. No meu trabalho, eu preciso seguir vários perfis, por conta de algumas atividades que eu desempenho, mas aqueles que eu não preciso, que eu entendo que não é bom para mim, eu deixo de seguir, porque aquilo ali não vai trazer nenhum benefício para a minha vida. E sendo bem sincero, a gente segue pessoas segundo a motivação do nosso coração. Eu acho que isso fecha tudo. Sabe uma coisa que eu ouvi essa semana? E aí me corrijam. Se as mídias sociais não... Assim, eu estou falando em mau uso, Não pode também influenciar isso. Antigamente, quando você ouvia falar, fulano se divorciou, era a maior dor que você sentia em saber que uma família passou por um divórcio. Hoje você vê ou lê, fulano se divorciou. Ah, ok. Antigamente, uma jovem caiu, ou um jovem caiu. Isso trazia uma dor imensa no coração. Todo o corpo, Todo o corpo de Cristo. Então, assim, para a igreja, isso trazia uma dor. Quando, na minha infância, quando a gente via algum jovem ou alguma pessoa passando por um processo de disciplina, por uma queda como essa, trazia uma tristeza enorme para todos. Eu me lembro que o grupo de jovens, o conjunto de jovens, Isso mesmo. O conjunto de jovens, eles se sentiam muito tristes em saber que o seu companheiro, seu amigo, não estava no conjunto, estava lá. Os domingos de ensaios não eram o mesmo, saber que aquela pessoa não está lá. E hoje em dia as pessoas olham e tratam de uma forma normal. Elas não têm E parece-me que as mídias facilitam esse sentimento de você se distanciar do que ainda pesa no nosso coração. Então, assim, eu acho que vale a pena, sabia? A gente entender que a motivação dos nossos corações é quem direciona para quem a gente vai seguir ou que vamos seguir. É isso? E dentro disso que você está falando, nós estamos falando especificamente sobre o cristão e as mídias sociais, e a gente tem a mania de lançar a vaca junto com os carrapatos tudo no fogo, Sim. A vaca é gorda, dá um leite bom, faz um queijo maravilhoso, mas ela está cheia de carrapatos. Então, às vezes, a gente tem a mania de tocar fogo na vaca para matar os carrapatos. Deixa eu dizer para você, mídias sociais são uma bênção de Deus. Assim como uma faca, uma vez me perguntaram, uma faca é pecado? Não, é o que você faz com a faca que pode ser pecado ou não. As mídias sociais são uma bênção. Eu tenho todas as redes sociais que você puder imaginar. Até o Snapchat eu tenho, pastor. Mas todas as minhas redes sociais são crentes. Neis. Sabe por quê? Neis, tu tem Porque eu sou crente. Neis, tu tem grupo de Orkut ainda? Não, do Orkut. Eu ainda tenho Orkut, Eu ainda tenho Orkut. O que é Orkut, hein? Pastor, não venha não, não é pastor. iogurte, não. Eu era Orkut. seu amigo de Orkut. Não venha dizer isso comigo não, que a gente era amigo de Orkut já naquela época. Então, a tônica é o seguinte, as minhas redes sociais são todas crentes. Todas são crentes. Sabe por quê? Porque eu sou crente.
Então, as redes sociais não me dominam, que foi muito o que a Poliana falou. As minhas redes sociais não me dominam. Eu é que domino as minhas redes sociais. E eu abro as minhas redes sociais para o evangelho. Então, mídias sociais são bênção de Deus. Talvez é você que esteja fazendo mau uso. E às vezes, ser cristão, às vezes não, diria que sempre, né? Ser cristão verdadeiramente, em muitas situações, não vai trazer likes, né? Verdade. Então é importante a gente saber, a gente quer a aprovação de todo mundo. Jesus, ele não teve a aprovação de todo mundo. Então, se o que eu quero nas minhas redes sociais são likes, pode ser que eu não vá ter liberdade para exercer o verdadeiro cristianismo nas minhas mídias sociais. É interessante, muito bom lembrar a questão das aprovações mesmo. Por exemplo, eu me posiciono naquilo que eu creio na palavra, compartilho versos bíblicos, me posiciono em questões que eu julgo que se faz necessário se posicionar. E com isso, eu não procuro seguidores ou aprovação, porque a verdade não vai arrebanhar todo mundo, né? Então, assim, determinadas postagens que eu faço, na verdade, elas acontecem pessoas deixarem de seguir ou pessoas questionarem, né? E para mim aquilo ali não me afeta. Por quê? Porque, na verdade, eu estou dando um passo adiante e aquelas pessoas que seguem adiante comigo, significa dizer que elas estão alinhadas e concordando com aquela verdade que eu estou compartilhando. E se elas estão deixando de seguir, isso não me afeta. Pelo contrário, para mim, quanto mais verdadeiro eu for, quanto mais sincero eu for com as minhas convicções e não em querer arrebanhar seguidores ou aprovações, na verdade eu vou estar sendo mais seletivo com as pessoas que vão caminhar comigo e nas postagens que eu vou fazer, que vão, de alguma forma, contribuir e inspirar elas no caminho delas com Cristo. Isso aí. Para a gente já caminhar para o encerramento, o Ney está com uma camisa do Flash e eu estou com a camisa do Super-Homem, né? A Liga da Justiça. A Liga da aqui, Justiça. praticamente a Liga Eu não da sei se vocês lembram, quando criança, quando jovem, quando a gente assistia um filme de super-herói, quem nunca colocou uma toalha no pescoço achando que era o Super-Homem, né? Então, assim, não sei o que você gostava, Poliana, mas quem nunca agiu como aquele super-herói que a gente via na televisão? Todas as imagens que a gente traz diante dos nossos olhos, elas geram uma influência em nós. Fato. A gente que trabalha com vídeo, você que trabalha com jornalismo, eu acredito que impresso, imprensa, né? A gente sabe disso, que todas as imagens que a gente traz diante dos nossos olhos geram uma influência em nós. Lembro-me quando criança, eu queria ser um super-herói, colocava uma toalha no pescoço, porque eu queria ser o super-homem. Quando a gente olha para as mídias sociais, como por exemplo o Instagram, eu não estou falando do Instagram em si, mas estou falando das mídias sociais de um mau uso, lógico. Ela pode gerar em você, como gerou em mim, e um dia que eu percebi, através do Espírito Santo, um grande mal. O mal da comparação. E eu acredito que você que está assistindo também pode ter caído nesse mal. Em você olhar para algumas postagens ou alguém que você segue, e você olhar para alguma situação difícil da sua vida e fazer uma comparação. Porém, a imagem que é colocada ali no Instagram, como o Neilson disse, é um casal que está fazendo cruzeiro, porém está passando por um grande divórcio. E aí você olha para aquela imagem de um casal num cruzeiro, e você olha para a situação, por exemplo, você está vivendo no seu casamento, e você olha e faz o seguinte: eu queria que meu casamento estivesse vivendo isso. Né? Eu estou utilizando isso aqui como exemplo, mas assim, em diversas áreas. E assim, irmãos, todas as imagens que você traz diante dos seus olhos geram influência. Então, acho que vale a pena a gente encerrar tratando um pouco sobre isso. Cuidado com as comparações. Eu já quero me posicionar em relação a isso, que as pessoas que eu acompanho, né, os discípulos de Jesus que são acompanhados por mim, eu ensino uma regra basilar para isso. Eu sempre ensino que você só pode se comparar a duas pessoas. Não se compare a mais ninguém, só a duas. A primeira pessoa que você tem que se comparar é com você mesmo ontem. Você sempre olha para trás e compara a sua vida com o que você era ontem. Eu estou melhor ou pior do que eu era ontem?
E a segunda pessoa que você deve se comparar é a Cristo. A minha vida está no patamar de Cristo ou não? É claro que eu posso ter influências, né? Discipuladores são influências, eu posso ter influências, mas a comparação, ela é letal. Quando você compara alguém que você acha que é muito melhor, que não tem nenhum tipo de pecado e nenhum defeito, você vai gerar no seu coração uma frustração. Você vai estar frustrado porque você jamais vai alcançar aquele patamar. Não faça isso. Olhe para trás, veja quem você era ontem, continue trabalhando e olhando para o seu alvo, que é Cristo. Ele sim merece a sua comparação com você. Você pode ser influenciado por pessoas, mas você não deve ser comparar com nenhuma pessoa. Perfeito. É verdade. E você se perceber como uma contribuição que você pode dar, né? Como que você pode ser uma influência positiva, como você pode ser sal e luz, né? Não se meça pelo número de seguidores e não defina a sua identidade pelos likes ou pelos dislikes. Não faça isso, de modo algum. Isso não vai ser saudável para você, de modo algum. Não defina a sua identidade em prol disso. Seja você. Seja exatamente você, seja íntegro. Íntegro é ser inteiro. Não seja alguém diferente nas redes sociais de quem você é. Seja exatamente você. E ao ser você, ser honesto, você vai ter pessoas que vão caminhar junto com você. E vai ter pessoas que vão reprovar e não vão caminhar junto com você. Mas o importante é que, diante de Deus, você não é uma pessoa na vida real e outra pessoa nas redes sociais. Você age com integridade. E as pessoas que estarão lá, junto com você, seguindo, curtindo ou não curtindo, sendo sinceras com você, estas pessoas estão, de fato, lidando com você e não com um avatar, né? Com uma personagem criada por você. Isso vai ser saudável para você, para que você não viva uma esquizofrenia digital. No início do ano, em fevereiro, foi divulgado um estudo canadense que fala um pouco sobre os malefícios, né, do uso excessivo de celulares e redes sociais. Está associado a um aumento dos problemas mentais, comportamentos de automutilação e suicídio entre os jovens, afetando principalmente as garotas, né? Muito por conta dessa questão da comparação. Fulano é mais magra, é mais bonita, viaja mais, está sempre em restaurantes assim, assado, né? Então, essa questão da comparação não é a vida que eu tenho. Está sempre sorrindo, está sempre maquiada, está sempre linda. Mas nem sempre o que está ali é a vida real, né? E é tão bom viver a vida real com Cristo, não é isso? E a ansiedade, depressão, né? Já tem estudos que mostram, né, Polly, que há uma relação entre o uso de redes sociais e a questão da ansiedade e da depressão. A dificuldade de concentração. Também. Porque fica ali aguardando vibrar de novo, aguardando a novidade chegar, né? Às vezes o celular nem vibra, as pessoas sentem como se estivesse vibrando ali dentro da bolsa ou dentro do bolso, né? É impressionante. Encerramos mais um programa da Palavra do Coração. Rapaz, eu vou deixar de dar esse anúncio, encerramos uma palavra, que as pessoas olham para mim e falam assim, encerramos o programa. Tu que vai encerrar hoje, Ney. Vai, encerrar. Rapaz, então eu quero encerrar dizendo que, apesar do teste de fogo, né, que cada pergunta foi piorando, foi muito bom, viu? Muito bom tê-la aqui. Mesmo, Poliana. Muita coisa foi esclarecida, pontos que eu reconheço que cada pergunta que foi feita aqui merecia um programa só para cada pergunta aqui, não é? É verdade. Não fala aqui de costumes. Então, realmente, você passou por uma prova de fogo. Mas você tem servido na igreja de maneira excelente, em muitos lugares, né? O Senhor tem te colocado e é muito bom para a gente tê-la aqui, né? Então, é uma boa pessoa, né? Para seguir nas redes sociais. Sim, é excelente. Eu sigo a Poliana. Uma excelente pessoa. Bota aí o arroba Poliana. Poliana Rocha Falcão. Olha só. Rapaz, vai dizer um negócio. Eu... Siga a Poliana, em nome de Jesus. Então foi muito bom estarmos juntos aqui nessa quinta-feira. Na próxima quinta-feira já tem aí programa, né? Verdade, rapaz. Já tem o tema. Já tem um tema do próximo programa. Rapaz, dizem que na quarentena o pessoal está crescendo, né? Vai dar certo pra mim essa. Não, peraí, deixa eu ir. Eu estou crescendo. Eu estou crescendo, né? Estou lendo, estou estudando. Mas dizem que está tendo esse crescimento também. Próximo programa, nós falaremos sobre cuidado com o corpo, que é templo e morada do Espírito. Eu soube desse tema aqui. Eu comecei uma dieta tem 3 dias. O Paulinho está me ajudando.
Tem um amigo meu que fez uma dieta, ele fez 1 mês de dieta, perdeu 30 dias. Foi. Tem que ter cuidado com essas dietas. Então, nós vamos tratar disso, né, de maneira mais clara no próximo programa, em nome de Jesus. Amém. Poliana, suas considerações finais, por favor. Só agradecer, né? Um prazer estar aqui batendo esse papo tão maravilhoso, né? E pedir a Deus que tudo que foi falado aqui, né, seja um desafio, né? Muitas vezes não é fácil colocar em prática, mas a gente está tendo essas oportunidades tão ricas de sermos desafiados, de melhorarmos a cada dia e que a nossa vida por inteiro adore ao Senhor, inclusive as nossas mídias sociais, que nós sejamos todos crentes nas nossas mídias sociais, em nome de Jesus. Amém. Quer você siga, quer você seja seguido, quer você poste, quer você leia postagens, faça tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Tchau, pessoal. Até a Tchau. próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe.